Oi pessoal, aqui é o professor Diego Carneiro. Hoje nós vamos ter aqui uma aula prática, né, referente à matéria do curso de Econometria 2. Nós vamos tratar especificamente da hipótese, né, do problema de multicolinearidade. Lembrando que multicolinearidade é quando eu quebro, né, a nossa hipótese H1. A hipótese H1 do modelo de mínimos quadrados ordinários é de que existe, né, o x' a menos 1. A existência do x' a menos 1 só é possível, né, se o determinante de x' for diferente de zero. Isso só vai acontecer se as colunas do x, né, ou seja, as variáveis explicativas do modelo, elas não tiverem uma relação linear perfeita. Então o problema da multi surge, né, quando eu tenho uma relação linear perfeita entre as variáveis. Ou seja, uma variável pode ser escrita como tendo a outra multiplicado por um escalar. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho uma relação perfeita. E nessa situação, eu não consigo estimar os nossos betas por mínimos quadrados ordinários. Para ilustrar a situação, a gente vai fazer aqui uma simulação no Gretel, para vocês possam enxergar, tá? Então, nós estamos aqui na tela do Gretel. Nós vamos ter que criar um conjunto de dados, né? Então, vem aqui arquivo, novo conjunto de dados. Vamos criar um conjunto de dados com, sei lá, 1000 observações, tá? Dados de corte, avançar, aplicar. Agora nós vamos criar aquelas variáveis que estão lá no nosso slide. A primeira variável é a variável U, né, que seria o nosso termo de erro. Nós vamos aqui acrescentar variável aleatória. A distribuição dela é a distribuição normal. A média é 0 e a variância dela é 1000. Tá? E aí o nome dela é U. Ok, foi criada aqui a variável U, né, o normal 0,1000. Em seguida nós vamos criar a primeira variável explicativa. Ela vai ser uma variável aleatória também, só que ela vai seguir uma distribuição uniforme. Ela vai variar de 0 até 100. E o nome dela é x1. Certo? Agora nós vamos criar, né, essa segunda variável explicativa, que ela vai ser uma combinação linear perfeita, né, de x1. Vai ser 2 vezes x1. Então a gente vai aqui acrescentar, definir nova variável. Aqui vai ser x2 igual a 2 vezes x1. Então você gerou aqui a variável x2, né, que é 2 vezes x1. E por fim, a gente vai criar o nosso y, né, seguindo essa fórmula aqui. 500 mais 30x1 menos 1x2 mais u. Tá? Então vem aqui, acrescentar, definir nova variável. Y é igual a 500 mais 30 vezes x1 menos 1 vezes x2. Mais o nosso termo de erro, que é u. Tá? Só conferindo, né, exatamente o que tem aqui. Lembrando que esse menos 1 eu coloquei só para ficar ilustrativo, né? Você pode omitir esse menos 1 aqui, deixar só menos x2, tá certo? Então, ok. Beleza. Então agora a gente tem a nossa variável dependente, as nossas variáveis explicativas, e eu gerei aqui, né, na nossa simulação, uma multicolinearidade perfeita. Então, o que acontece quando a gente tenta estimar esse modelo por mínimos quadrados? Para estimar o modelo de mínimos quadrados no Gretel, você vem aqui em modelo, mínimos quadrados ordinários. Aqui a gente vai acrescentar o y como sendo nossa variável dependente e o x1 e x2 como sendo nossas variáveis explicativas. E dá ok. Note o que aconteceu. Cadê o x2? Né? O Gretel apresenta essa mensagem. Ó. O x2 ele foi omitido por colinearidade exata. Porque se ele não tivesse tirado o x2, ele não iria conseguir estimar. Tá certo? Então preste atenção aqui que ele só manteve o x1. E um ponto interessante aqui da nossa simulação é o seguinte. Olha o coeficiente do x1. Né? Note que ele é 28. Tá? Se você fizer uma continha rápida, preste atenção aqui. Ó. O x2 ele é 2 vezes x1. E ele tá com um sinal negativo aqui. Tá? Então aqui é como se eu tivesse colocado 30x1 menos, né, 2 vezes x1. Então é como se tivesse colocado 28x1, que é exatamente o 28 que é o coeficiente que aparece aqui. Tá certo? Então, quando eu tenho um múltiplo perfeito, eu não consigo estimar. Tá certo? Eu só mantenho uma das variáveis que ela vai capturar, digamos assim, toda a variabilidade do conjunto. Tá certo? No caso, essa variabilidade é dada só pela variável x1 mesmo. Então essa é a primeira situação em que eu tenho um múltiplo perfeito. Consequência, eu não consigo estimar. Agora, nós vamos para o segundo caso possível. Quando eu tenho uma multicolinearidade alta, né, mas não perfeita. O que quer dizer uma multi alta, mas não perfeita? Que as colunas do x elas têm uma relação, mas essa relação ela não é determinística, ela é estocástica. Ou seja, entre o x1 e x2 existisse um ruído aleatório entre elas, tá certo? A consequência disso, como a gente viu na aula teórica, é que a variância do nosso beta vai ser alta, os erros padrões vão ser altos, e consequentemente a gente vai tender a não rejeitar a hipótese nula nos testes T, né, nos testes individuais. Certo?
Então vamos realizar agora a simulação para um caso de multi-alta, mas não perfeita. Então vamos lá. Eu vou zerar aqui, ó, arquivo, limpar conjunto de dados, sim. Então agora a gente vai criar um novo conjunto de dados com as características que a gente quer. Então vem arquivo, novo conjunto de dados, view observações, ok, dados de corte, avançar, aplicar. Pronto. Da mesma forma da primeira simulação, a gente vai ter que criar uma variável x, que segue o normal 0.000. Então vem aqui acrescentar, variável aleatória, distribuição normal, 0.000. E o nome dela vai ser u. Ok. Depois, a gente vai criar uma variável x1, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, que ela é um uniforme que varia entre 0 e 100. Então vem aqui acrescentar, variável aleatória, distribuição uniforme, variando aqui de 0 até 100. E essa variável vai ser nossa x1. Okay. Depois, nós vamos criar um ruído, né, que vai ser o ruído da relação entre x1 e x2, que vamos chamar de v. Ele vai seguir o normal, que ele vai ter média 6 e variância 1. Então venho aqui acrescentar, variável aleatória, ele vai seguir o normal, né, como eu falei. Ele tem média 6 e variância 1. O nome dele a gente vai chamar de v. Agora a gente pode gerar a nossa variável x2, que ela é correlacionada com x1, tá certo? Ou seja, a relação entre x2 e x1, ela não é perfeita, ela tem um termo aleatório. Então x2 vai ser x1 mais um ruído, tá? Então como é que a gente faz? A gente vem aqui acrescentar, definir nova variável. x2 vai ser igual a x1 mais o v, que é o nosso ruído. Pronto. Agora, resta a gente definir o nosso y, que vai ser da mesma forma que foi definido no exemplo anterior. 500 mais 30x1. Aqui vai ser mais, né, um x2 mais u, tá certo? Então eu venho aqui acrescentar, definir nova variável. Y vai ser igual a 500 mais 30 x1, 30 vezes x1, né? x1 mais 1 vezes x2 mais u. Ok? Criamos nossa variável. Agora, antes de a gente fazer a estimação, nós vamos fazer uma restrição na amostra. Por quê? O problema de multicolinearidade, ele às vezes é chamado em alguns livros, né, mais antigos, de problema de micronumerosidade. Ou seja, quando eu tenho uma amostra muito pequena. Então, para ilustrar isso, vamos restringir o tamanho da amostra, certo? A gente criou uma amostra de tamanho 1000, só que a gente vai restringir ela, né? Vou colocar aqui, definir intervalo. Você vem aqui a amostra, definir intervalo. E vai de 1 até a observação 50. Então nós vamos trabalhar só com 50 observações, em vez de 1000. Então eu suponho agora que eu tenho esse meu modelo, né? A variável dependente é y. A primeira variável explicativa é o x, que é uma variável aleatória. E a variável x2, que ela é correlacionada com x1, tá? Note que se eu pegar x2 e x1 aqui e tirar a correlação, né? Clica no botão direito e bota matriz de correlação. Ela vai ter uma correlação muito alta. Apesar de não ser perfeita, né? Ela é muito, muito alta, né? 0,999. Então, vamos estimar agora o modelo. Mínimos quadrados, né? Mais uma vez a gente coloca o y como nossa variável dependente. E x1 e x2 como variáveis explicativas, tá? Ok. Perceba o seguinte, que a variância, né, o erro padrão, note os coeficientes que nós estimamos foram 66 e 33, e menos 33, tá certo? Olha o tamanho dos erros padrões, né? Bem elevados, é isso? Bem elevados. Isso fez com que a gente não rejeitasse a hipótese nula, né? A razão t deu menor do que 2, consequentemente a gente não consegue captar o efeito de x1 e x2, tá certo? Apesar disso, a gente teve um R2 relativamente elevado, né? De 0,49. Então como é que pode eu ter um R2 de 0,49, né? E por exemplo, a minha estatística F rejeita a hipótese nula. Qual é a hipótese nula da estatística F mesmo? De que todos os coeficientes são zero. E aí eu lhe pergunto, se eu rejeito a hipótese nula, quer dizer que existe algum coeficiente diferente de zero. Mas quando eu faço os testes individuais, todos esses coeficientes não rejeitam a hipótese nula. Eles não são significantes. Então existe uma contradição aqui entre meus testes individuais e meu teste global. O teste global está dizendo que o modelo explica alguma coisa, mas quando eu olho o efeito de cada variável separadamente, eu não consigo ver isso, né? Então isso ilustra o fato de eu ter um R2 relativamente alto, né? Inclusive passa no teste F, mas cujos testes individuais não são significantes. Esse aqui é o exemplo clássico quando eu tenho multicolinearidade alta. Agora a gente vai trabalhar com a base de dados do Gujarati, né, com a base de exemplo lá do livro, tá?
Para isso, vocês vão precisar acessar os dados daquela pasta que eu coloquei para vocês, né? No Drive, e vão procurar dentro da pasta do Gujarati a tabela 10.5. Clicando aqui 2 vezes, né? Eu vou abrir aqui uma nova janela do Gretl, tá? O que são esses dados? O Y, que é a nossa variável dependente, ela é o gasto, né, com consumo, tá, das famílias, de um conjunto de famílias. O X2, né, que é a variável explicativa, é a renda. E o X3 seria a riqueza, né? Note que renda e riqueza são coisas que geralmente estão relacionadas, né? Renda seria o fluxo, né, o salário, por exemplo. Riqueza é o estoque, é o quanto de bens essa família tem acumulado, tá? No caso, aqui é patrimônio financeiro, tá? Então, note que se eu estimar esse modelo por mínimos quadrados ordinários, vou cair no mesmo problema que eu mostrei para vocês lá nos nossos dados simulados, não é isso? A gente vai ter um R2 bem alto, tá? Inclusive, a gente passa, né, no teste F, tá? Esse valor aqui é menor do que 0,05. E, contudo, os dados, né, da renda e da riqueza, eles não se mostraram estatisticamente significantes. Ou seja, eu tenho uma situação bem parecida com aqueles dados que a gente simulou. E é isso, pessoal. A aula de hoje era mais para ilustrar esses dois pontos aqui de multicolinearidade. E quando regressar na próxima aula, a gente pode tirar alguma dúvida e tocar as demais hipóteses. E é isso, muito obrigado e até a próxima.